maior que ela seja, por maior DJ, por mais luz que tenha, pelo lugar que é mais bonito, o vazio é grande. Eu lembro que quando eu voltava, o vazio era tremendo e eu pensava na segunda-feira, eu preciso mudar de vida. Minha mãe brigava, eram muitas brigas, porque eu chegava tarde, minha mãe sempre muito preocupada, e eu falava, eu preciso mudar de vida. Mas eu não conseguia mudar, eu não tinha força para mudar de vida. Meus amigos eram maladeiros, meu mundo, eu vivia dentro de uma sociedade, em Londrina, na minha adolescência foi lá. Então, meu mundo era aqui. Eu só sabia isso. Se você perguntasse, se você chegasse para conversar comigo, era só isso que eu falava. Era roupa, era perfume, eu era muito fútil, eu tinha, os valores para mim eram de uma menininha que tem dinheiro, que tem tudo. Eu não tinha essência. Eu clamava por essência. Né? Meu pai tinha me deixado, e engraçado que quando a gente está vivendo uma situação, hoje eu sei dar o nome, isso foi o abandono, aí eu não sabia dar o nome. Se você chegasse para mim e falasse, Paulo, o que você tem? Minha mãe falava, Paulo, você precisa mudar de vida, filha, isso. E eu não conseguia dizer para ela o que doía. Quer atender o celular? Pode atender, sem problema. Bom, aos 13 anos, então, minha casa caiu, né? E eu tive que sobreviver. Eu tive que querer sobreviver com amigos, com festas. Saldo foi zero, foi uma menina insegura, uma menina cheia de decepções, né? Decepcionada muito. Bom, eu dava tanto trabalho que, aos 17 anos, a solução que a minha família teve foi o seguinte: vou mandar ela nos Estados Unidos. Arruma a mala dela, manda ela embora e ela vai estudar. Até hoje, começar a filmar a galera. Aquela época era do meio. E lá fui eu ficar com a câmera na para estudar, né? Minha mãe me tirou. Foi mês que minha mãe viu. Então, outra coisa que é legal ficar aqui, aí na adolescência. Muitas vezes, aquilo que a gente acha péssimo, terrível, é aquilo que vai transformar nossa vida. Eu lembro que eu fui tirar o visto chorando. Gente, presta atenção no que eu estou falando. Eu não tinha Jesus. Ou seja, eu não sabia chorar na presença do Deus vivo, eu estava totalmente, você imagina, uma filha de 17 anos, meu mundo caiu. Eu lembro que eu chorava, eu fui tirar o visto chorando, eu fui assim, eu ia para o matador, era muito certo, eu não vejo, eu ia para o matador, eu sabia, e eu ficava desesperada, e lá fui eu, em obediência. Até parece, né, contraditório, mas eu era obediente. Se não mexesse na minha balada, eu era obediente. O técnico também falava, não bebia, e eu não bebia. Eu nunca bebi porque ela falava, não bebo, não quero, não use droga. E eu obedeci. Eu queria curtir. Aí, aos 17 anos, lá fui eu, né, para os Estados Unidos, igual o Gil, que já morou lá. Eu odiei morar lá. Eu chorava, eu conheci um dos piores sentimentos que a gente tem para conhecer, que é a saudade. Porque meu mundo, eu fiquei zerada de mundo. Eu fiquei sem pai, sem mãe, eu fiquei sem amigos, eu fiquei sem tudo. Meu mundo ali acabou. Isso eu conheci o Johnny. Né? Eu vou pegar tudo em detalhes, se é história ou outra história. Eu acho que a Kiki já ouviu essa história, né? Quem já conhece já sabe, tá vendo? Ali a gente se conheceu, eu voltei rapidinho aqui, mas o que aconteceu? A minha sogra era cristã, minha sogra já falecida, mas era da primeira igreja. E minha sogra aqui orava por uma esposa do Johnny, pedindo a Deus uma esposa. E a minha sogra queria uma menina já da igreja, crente, bonitinha, né? Que ela louvava, cantava, né? Fazia parte do ministério de louvor, mas Deus faz da forma dele. Pegou a Cláudia lá, doidinha, morando sozinha, nos Estados Unidos, fui morar com uma tia minha. E ali a gente se conheceu. Aí eu voltei para o Brasil, porque a gente ia casar. Ele falou que a gente ia casar em 3 dias, no dia de casamento. Aí eu me achei, né? Falei, uau, eu sou. Todos os nãos que eu levei lá, uns 15, uns 16, que eu me achava, né? 0, eu passei a me achar 1000. Falei, nossa, essa menina nota 10. Só que, ó, na balada eu me cuidei também. Eu me preservei meu corpo, eu estava lá só festando. Por isso que eu falei, depois os baladeiros, se quiser trocar uma ideia, eu consigo escrever bem, mas com tudo que eu estava naquele meio, mas eu me guardei.
Nisso eu tinha os valores. Eu não deixei que fizesse uma Cláudia, oba-oba. Mas aqui, quando o Johnny falou em casar, eu comecei a rir. Aos 17 anos, ele pediu casamento. Eu falei, Jesus, que isso? Eu não tenho rir. Ele pediu, eu comecei a rir. Aí, voltando, de repente, 7 meses eu era uma mulher casada. Comecei rápida. Não estava grávida. E a minha sogra falou para mim de Jesus. Minha sogra falou, olha, Cláudia, eu falei, mas quem é Jesus? E Jesus que me apresentaram, é o Filho de Deus, mas ele está lá no trono, ele está lá, ele não se importa comigo. Ele está preocupado se eu vou passar no vestibular, se eu quero casar, se eu não quero casar. Eu ainda vi a minha sogra já casada, porque antes de casar, nem deu tempo, tão rápido, né? Eu devo ter conversado com ela. Eu peguei com ela, e eu aceitei ela, falou, eu vim cá, eu quero que seja Jesus. Aí eu, o que eu preciso fazer? Então eu falei, Cláudia, eu preciso ir lá na igreja. Aí eu vim aqui. Toda vez que eu sento ali, eu tenho que sentar com bastante gente. Eu, Johnny e a Marina, eu uma amiga. Eu sentei ali, a primeira experiência que eu tive com Deus, sabe o que foi? Sabe como Deus falou comigo? Ele fala com você, ele fala comigo de um jeito que você de outro. E ele sabe como ele fala com você. Sabe o que você precisa para ouvir a voz de Deus? Só estar atento. Só estar atento, sem ressentimento. Sabe, sem sentimentos ruins. Só você querer ouvir Deus. Porque ele vai falar com você. A forma que ele fala com você é diferente. Eu cheguei, sentei ali, timidamente, morrendo de vergonha de tudo. Porque eu cheguei num lugar que parecia palma, né? Eu nunca tinha ido numa igreja assim. Aí eu fiquei morrendo de vergonha de bater palma. Estava assim, aí eu falei, sabe que gente era assim, que isso, esse pessoal batendo palma, que loucura é essa? E o Senhor falou comigo, Cláudia, quantos shows? E o Espírito Santo de Deus começou a me lembrar. Cada show que eu ia, eu fui muitos shows. Mas quando eu digo muito, é muito. Depois você quiser trocar qual show que eu não fiz, todos os shows tinham dinheiro. E eu lá, uma bagunça. Todos os shows estavam Cláudia lá. E Deus falou com isso, Cláudia, você bateu palma para o branco, você vai ter palma para caramba de sucesso, assim, como eu estou falando. Deus falou, você vai ter palma para mim, você não vai bater palma para mim? E eu comecei a levantar os meus braços, sabe? Eu comecei a bater palma. E aí eu comecei a louvar a Deus. Eu comecei a me entregar naquele culto, aos 18 anos. E daí todos aqueles medos, aquelas dores do passado, o que aconteceu? Vieram isso. Por isso eu tive um pouquinho lá atrás para trazer para cá. Então veio o medo sobre mim, veio o medo do meu casamento não dar certo, medo do Johnny me trair, medo dele me abandonar, medo de eu não ser feliz. Veio tudo. Veio o rancor pela mulher. Se eu já não gostava da mulher que tinha roubado meu pai, ela era amiga da minha mãe. Se eu já não gostava dela, ali aquilo acrescentou. E foi um tempo, gente, que outra coisa que eu queria que vocês guardassem. Não vem para a igreja, sabe? Não vem para a igreja para cumprir. Ah, vou lá, estou médico, sabe? Valorize esse tempo que vocês têm com Deus. Sabe? Quantas vezes eu tenho visto vocês, até cada tempo. Eu acho que na minha época, 99% dos apelos eu vinha chorando por vontade de Deus. Eu vinha clamando, Jesus, tira a dor do meu coração. Eu vinha sem medo, eu vinha como criança, como a gente cantou. Sabe, eu me jogava nos braços do Senhor. Porque eu tinha 18 anos, sabe, de repente você que já cresceu num lar cristão, não deixe de valorizar. Sabe, um grande problema do jovem, da criança, nós estamos falando com o adolescente, vamos falar que não é só de você, mas o adolescente que nasce no berço cristão, chega uma época que ele se acomoda, ele deixa de valorizar, porque é a presença de Deus, ele começa a trocar, sabe, o prazer que é de estar na casa do Senhor, para ele chegar lá fora,
Tudo bem? Eu encontrei uma pessoa, eu fui conversar com ela, uma menina, e ela começou a ir para balada, e eu vendo que ela estava indo para balada, e eu vendo,